Toda história é a história das relações de animação. Seu núcleo, como deixaram entrever algumas formulações antecipadoras, é o liame biunitário das comunidades de inspiração radical. Estamos falando de relações entre dois polos, uma relação entre dois polos que forma uma esfera, né? E entre esses dois polos, o que acontece é uma mútua animação. E disso derivam as comunidades de inspiração radical, em comunidades feitas pela circulação dessa inspiração que anima os seus participantes. Pense numa comunidade que adora uma divindade e se reúne para falar sobre ela, né? Pode ser indiferente saber, por enquanto, que esse liame na imagem do mito da criação deve ser considerado como a aliança de semelhantes entre Javé e Adão, ou segundo o conceito psicanalítico da díada precoce mãe-criança, ou ainda sob as figuras poético-existenciais dos amantes inseparáveis, dos gêmeos, do grande casal dos dois prometidos. Ele está falando que, por enquanto, é indiferente saber se essas comunidades de inspiração, elas são a relação entre criador e criatura, ou entre a mãe e a criança, ou entre um casal de apaixonados, né? Ou gêmeos. Todos os modelos se referem a ligações de tipo esférico. Cada um deles é uma esfera. É uma ligação entre dois do tipo esférico, nas quais animações recíprocas se produzem por ressonância radical. Em cada um deles, mostra-se que, para constituir uma subjetividade real, precisa-se de dois ou mais. Cada relação dessas é de animação recíproca, né? É uma ressonância radical de um sopro. Uma subjetividade, cada uma delas é uma subjetividade. E ela precisa, para ocorrer, de dois ou mais. Quando esses dois, no interior de um espaço partilhado, abrem-se para o outro, um para o outro, de forma exclusiva, forma-se em cada indivíduo, per se, um modo viável de estabelecer sua característica de sujeito. Numa relação formada por dois polos, um precisa estar exclusivamente voltado para o outro, exclusivamente aberto para o outro, para que cada um deles se forme como indivíduo. Então o indivíduo não é uma coisa que exista por si só. Ele existe enquanto alguma coisa que participa dessa relação de mútua inspiração. Essa característica do sujeito, no primeiro momento, consiste simplesmente em tomar parte nas ressonâncias esféricas. Ser sujeito é participar de ressonâncias esféricas. Nos tempos antigos, foram quase exclusivamente as tradições religiosas, interpretadas sob particulares considerações, que testemunharam esse enigma da subjetividade como participação em um campo bipolar e pluripolar. Então, nos tempos antigos, essa relação
de co-inspiração, ela se dava, eram relações nas tradições religiosas, né? Só com a nascente modernidade destacam-se dessas vagas estruturas complexos conceituais independentes que permitem passar as concepções seculares, em particular nos discursos psicológicos, terapêuticos e estéticos. Então, na antiguidade, as relações eram religiosas, e quando vai surgindo a modernidade, essas relações vão se secularizando, ou seja, se tornando independentes da religião, e vão sendo assumidas pelos discursos psicológicos, terapêuticos e estéticos. Fenômenos de inspiração biunitária e comunitária não podiam articular-se no mundo pré-moderno senão em linguagens religiosas, dos tipos monovalente animista e bivalente metafísico. Nessas relações biunitárias, o discurso a linguagem que as animava eram linguagens religiosas. Por isso, nas reflexões seguintes destinadas ao estabelecimento de uma esferologia geral, será inevitável abrir também, em livres travessias, os campos religiosos das culturas europeias e extra-europeias, a um discurso explícito da intimidade. Com isso, essa antropologia, para além do humano, deixa-se reconhecer, se já não mais como serva, só um minuto, ele está fazendo uma antropologia que é uma formação do homem para além do humano, porque o centro não é a formação do homem, o centro é a formação de esferas. O segredo da antropologia dele não é partir do homem e de sua formação, mas partir das esferas. Então essa antropologia, para além do humano, deixa-se reconhecer, se já não mais como serva, ao menos como aluna da teologia. Ela não seria, sem dúvida, a primeira a crescer mais alto que seu mestre. A esferologia secular é a tentativa de liberar a pérola de sua concha teológica. Teologia, as religiões antigas, formavam uma concha protetora e, ao mesmo tempo, em relação de mútua animação com a pérola. Aqui, ó. Olha isso aqui. Madonna de Brera. Você vê aí tem a abóbora, embaixo uma concha e sua pérola. A esferologia secular, ela quer liberar a pérola da concha teológica, mas não considerar que a pérola exista sem uma concha. Ela vai existir com uma concha secular. O drama de desenvolvimento esferológico, a irrupção na história, começa no instante em que indivíduos, como polos de um campo biunitário, ingressam no mundo adulto multipolar. Então, ele vai falar agora da passagem dessa biunidade para uma multipolaridade. Sem alternativa, ao explodir a primeira bolha, sofrem um tipo de choque psíquico de reassentamento, um desenraizamento existencial. A primeira bolha, que a relação era de 2, estoura, e aquele que viveu nela vai procurar constituir uma próxima bolha, mas então ele vai ter sofrer um choque psíquico, ou um choque pelo rompimento da subjetividade, né? Vai precisar se reassentar. Eles se desprendem de sua condição infantil
na medida em que deixam de viver inteiramente sob a sombra do outro, ao qual estavam unidos, e começam a se tornar habitantes de uma esfera psicossocial ampliada. Nós entendemos isso como um ponto importante no desenvolvimento infantil, que é o rompimento da relação simbiótica com a mãe, à medida em que ela vai convivendo com outras pessoas, com terceiros e quartos, e vai constituindo uma nova esfera ampliada, né? Uma esfera psicossocial. Podemos também pensar no desenvolvimento do homem, como ele parte de uma relação dual com uma divindade, e daí isso é rompido, e ele vai estabelecendo uma relação comunitária, né? Aqui se completa, então, a relação comunitária do homem, a relação escolar da criança ou familiar da criança, é um reassentamento daquele indivíduo que surgiu na relação de dois. Aqui se completa para eles o nascimento do exterior. O exterior nasce quando algo atrapalha a relação de dois. Ao sair para o espaço aberto, os homens descobrem muitas coisas que, à primeira vista, parecem definitivamente incapazes de se tornar algo próprio, interno, coanimado. Quando a bolha inicial é rompida, os homens se deparam com um mundo de coisas que parece que não vai conseguir fazer uma bolha com elas, né? Ter uma relação próxima com elas, né? Coisas que parece que não vão ser dele, né? E ele não vai poder ser delas, né? Há entre o céu e a terra, como os homens aprendem com fascínio e dor, mais coisas mortas e exteriores de que qualquer criança do mundo pode sonhar apropriar-se. Pensa na relação, naquela configuração, na teogonia entre o céu e a terra, eles como as paredes de uma esfera, e como dali irrompe um terceiro, né? Irrompe Crono, e ele rompe aquela relação exclusiva do céu com a terra, fazendo com que o todo agora, a esfera nova, né, seja multipolar. Porque depois do Crono, que também tenta fazer uma esfera exclusiva dele com a Reia, ele tem essa dia de rompida com Zeus e seus irmãos. Aí a coisa fica multipolar. Pensa na teogonia, na ordem de Zeus, como uma configuração ampliada de relações que surgiu lá naquela esfera inicial de dois. Ao abandonar os lares maternos, os aprendizes adolescentes, porque essa é a adolescência, né, o fim da infância, são invadidos por grandezas assubjetivas, exteriores, excitantemente incontroláveis. A irrupção do caos. Mas você pensa na teogonia que primeiro era o caos, depois a terra, aí ela vai fazer a dupla dela com o céu, e embaixo deles o Tártaro, e também tem a presença do Eros.
A díade é entre céu e terra, mas anterior a ela é o caos, e o caos irrompe na relação diádica entre céu e terra, ameaçando-os de rompimento. Então o trabalho todo é de restabelecer a ordem com constantes ameaças do exterior, do caos. Então está falando agora aqui da criança, que esses aprendizes, né, adolescentes, são invadidos por grandezas assubjetivas, coisas que estão fora da subjetividade, porque exteriores, não fazem parte da relação da qual ele saiu, né? Mas eles não seriam indivíduos humanos viáveis se não trouxessem consigo para o novo ambiente estranho o legado de lembranças do antigo campo simbiótico e de sua força coesiva. Essa força de transferir-se ao espaço inteiro é o que, por fim, vem a se consolidar com o auxílio do trauma do intruso. A lei do inquietante terceiro, quarto, quinto, pois ela integra o perturbador como um novo irmão, exatamente como se tratasse de um elemento necessário do próprio sistema. Aquele que participava da relação de dois que foi rompida, ele traz consigo a força para restabelecer uma relação, dessa vez ampliada. Então, ele passa pelo trauma do intruso, o terceiro na relação de dois, que rompe a primeira esfera. Mas ele leva consigo, porque ele se constituiu como sujeito, né, a força para estabelecer uma nova relação. Isso não vem por vontade própria. Isso é um impulso humano, estabelecer relações. Leopardo, uma citação de Kafka. Leopardos irrompem no templo e sorvem os cântaros sacrificiais até esvaziá-los. Isso se repete continuamente. Pode-se por fim contar de antemão com o fato e ele se torna parte da cerimônia. Está falando, né, do Kafka que é um templo com cântaros sacrificiais e leopardos invadiam e tomavam a água. Até que passou-se a assumir que esses leopardos viriam e acabariam com a água. Então, houve uma preparação para recebê-los. A cerimônia então passou a incluir os leopardos. Há um momento em que os leopardos vêm e acabam com a água e a gente repõe, né? A cerimônia, aquela cobertura de sentido, inclui o terceiro invasor. A poética do espaço interior está sempre rompendo o espigão destrutivo do fortuito e do absurdo. Na reconfiguração do interior, aquilo que ameaça é incorporado para deixar de ser uma ameaça, deixar de ser algo que destruiria a comunidade. Com a ascensão do exterior, do estrangeiro, do fortuito, daquilo que faz explodir as esferas, concorre desde o início um processo de poética do mundo, que elabora para que todo o exterior, por cruel e inconveniente que seja, todos os demônios do negativo e os monstros da estranheza, tudo isso se acomode em um interior estendido. Já que não tem jeito, já que o exterior irrompe aqui dentro, vamos ampliar o nosso interior para incorporar. Do contexto faz-se texto, tantas vezes e por tanto tempo quanto necessário, até que o exterior se esgote pelo trabalho ou se reduza a formatos toleráveis. Quando a esfera era de poucos polos, 2, não precisava de texto. Tinha-se o contexto, porque todos ali participavam, viviam o mesmo ambiente. Quando as ameaças exteriores que ameaçam o rompimento da esfera,
e obrigam a que se estabeleça uma nova esfera maior, incorporando aquilo que era externo, aí passa-se a pensar, começa-se a sair da oralidade, da vivência compartilhada, imediata, sem a participação do texto, e passa-se a ter coisas escritas. Você começa a ter mais gente participando da comunidade, então começa a ter necessidade dos textos religiosos serem escritos. A ordem, nesse sentido, é sobretudo o efeito de uma transposição do interior para o exterior. O que conhecemos como as visões de mundo metafísicas da antiga Europa e da Ásia são, de fato, as mais tensas reinserções ascéticas do que é estranho, morto exterior no círculo dos mundos interiores, animados de sentido e tramados pela escrita. A metafísica é uma forma de reinserir o estranho, aquilo que era exterior ao círculo, no mundo interior, no círculo, né? Através de uma reconfiguração de sentido, através da escrita. Seus poetas foram, até ontem, os pensadores. Eles ensinaram aos cidadãos do ser a simbiose com as estrelas e as pedras. Interpretaram o exterior como um educador. Os primeiros metafísicos, eles ensinaram àqueles que participavam da esfera que as estrelas e as pedras podiam fazer parte também das esferas. A grande síntese hegeliana. Então, os metafísicos são incorporadores do mundo, né? A grande síntese hegeliana é o último monumento europeu dessa vontade de juntar toda a negatividade e exterioridade no interior de uma abóboda redonda, logicamente articulada. Então, Hegel, ao propor a síntese de opostos, ele foi o último caso desse movimento de juntar o que era negativo da esfera exterior à esfera num interior de uma esfera ampliada, baseada numa lógica. Mas a filosofia não teria conseguido edificar suas nobres construções sem o mandato da cultura que a sustentava. E as sínteses lógicas pressupõem situações políticas e militares que exigem ser cobertas por abóbodas simbólicas. A filosofia só consegue surgir para fazer esse trabalho de incorporar o exterior quando há uma cultura que lhe dá base, né? A cultura que solicita da filosofia que ela faça esse trabalho. Uma cultura que é de incorporação do externo. Uma cultura e também situações políticas e militares também que requerem isso da filosofia, né? Que requerem uma abóboda simbólica. Só um detalhe. A modernidade, dita, por exemplo, por Max Weber, é o fim das... não dito por Max Weber, mas de acordo com o diagnóstico do Nietzsche, é o fim das grandes narrativas, né? É o fim dessas abóbodas simbólicas. E na modernidade a política passa a prescindir da abóboda simbólica, né? Passa a ser uma política do espaço aberto. Isso leva com que nós sejamos indivíduos atomizados, com que nós não tenhamos um sentido dado para as coisas, né? Sua missão esotérica, a da filosofia,
é consolidar os habitantes em geral, os senhores nos palácios e em longínquas marcas fronteiriças, pelo saber metafísico. A esotérica quer dizer para o público maior. Diferente do esotérico com S, que é uma palavra que existe, tá? Que significa para uma comunidade já fechada. Então a missão da filosofia, a missão esotérica da filosofia, a missão da filosofia para o público maior é fazer com que todos habitem uma esfera, né? Fazer com que na metafísica estejam participando os habitantes em geral, os senhores nos palácios. A primeira filosofia é a última transferência. Novalis dissipará o mistério ao interpretar o pensamento poético como um universal retorno à casa. Porque a casa é onde está a nossa primeira relação, né? A primeira relação na qual nós participamos é a da casa. E aí isso foi rompido e a filosofia vem para nos fazer voltar para casa. Para onde vamos então? Sempre para casa. A casa paterna total não deve tampouco ter perdido o que tinha de mais estranho. Em todos os caminhos para a civilização elevada, a extensão das esferas e a crescente exclusividade ditam a lei do desenvolvimento da consciência. Crescente inclusividade, né? Ditam a lei do desenvolvimento da consciência. Voltamos para casa, mas o estranho permanece como alguma coisa que, se não for incorporado, vai destruir a casa. Se você não constitui uma civilização com o outro, a sua casa é destruída. Isso tem a ver também com o movimento da consciência. A sua consciência tem que se ampliar, né? De uma consciência como um bate e volta, né? Na reflexão em dois, para uma consciência ampliada, um bate e volta em vários polos, né? Várias direções. O que chamamos tornar-se adulto são essas trabalhosas passagens das subjetividades em menor escala para formas do mundo mais ampliadas. A expressão muitas vezes também significa a adaptação da consciência tribal a condições imperiais e fundadas na escrita. Então, da tribo que tinha suas práticas próximas e baseadas na oralidade, passa-se ao império mantido coeso por meio da escrita. Mantido reunido com as mesmas práticas, né, por meio da escrita. Para a criança que fomos, o espaço de operações ampliados pode, ainda por um tempo, denominar-se a grande família. Tão logo o horizonte da família é ultrapassado, as formas sociais mais desenvolvidas fazem valer suas pretensões de moldar e animar os indivíduos. A criança, à medida que ela descobre o mundo lá fora, né, sai da família nuclear, ela passa a fazer parte de uma turma, por exemplo. Essa é uma forma social mais desenvolvida do que a família, mas isso é possível porque a criança teve uma família, né? Teve uma esfera inicial. A criança só pode restabelecer uma esfera agora numa forma ampliada se ela teve uma esfera inicial biunitária. Então, essas formas sociais desenvolvidas elas passam a ser novos espaços de moldagem e animação dos indivíduos, né? Lá circula um sopro que anima as crianças e os adultos que dela participam. No que respeita aos tempos
pré-históricos, a forma social padrão aparece como horda, com a tendência à formação de comunidades clânicas e tribais. Nos tempos históricos, ela surge como povo, com a tendência ao estabelecimento de cidades, nações e impérios. A história surge quando não há mais o clã e a tribo, quando há a escrita, né? O número de pessoas aumenta e a necessidade da escrita para criar um sentido que incorpore vários aumenta. Ou surge, né, essa necessidade. Em ambos os regimes, tanto no pré-histórico como no histórico, a existência humana não tem nunca uma relação apenas adaptativa. É integrativa com isso que se chama, em termos modernos e demasiado polidos, um ambiente. Não se trata de uma relação em que existe um homem que se adapta ao ambiente. Não, não é isso. Ao contrário, essa própria existência gera em torno de si o espaço através do qual e no qual transcorre. A existência do homem é da essência dele. Aliás, não vamos falar de essência não. É o próprio fato da existência criar em torno de si uma esfera para que a existência, possa transcorrer. Ninguém existe num lugar vazio. A existência sempre pressupõe a criação de um lugar para que ela exista. A cada forma social pertence uma específica habitação do mundo, uma redoma de sentido, sob a qual os seres humanos primeiramente se reúnem, compreendem-se, defendem-se, multiplicam-se e rompem das fronteiras. O homem precisa de um lugar para habitar, para que ele exista. E nessa habitação, se fazer o lugar é criar uma forma social. É uma relação eu-outro, eu-tu. E que, por causa do rompimento do externo, precisa ter o eu-tu-outro e eu-tu-outros, né? E aí vai, nessa relação eu-tu ou eu-tu-outro, né? A circulação de som, circulação de histórias que deem sentido àquela unidade, àquela esfera. Aí surgem os mitos, né? As hordas, as tribos e as nações, e mais ainda, os impérios, são, em seus correspondentes formatos, entidades psicossociosféricas, que se põem a si mesmas em ordem, climatizam-se e se contêm a si mesmas. Seja horda, seja tribo, seja nação, é uma entidade psicossociosférica, climatizada, né? Em cada instante de sua existência, essas entidades são forçadas a estender sobre si, com seus meios particulares, seu próprio céu semiótico, do qual afluem em direção a elas inspirações comuns formadoras de caráter. Cada esfera dessa, da pequena à maior, ela possui um céu, possui uma abóboda semiótica, né? De signos que fazem parte de todos ali e formam quem participa daquela esfera. Nenhum povo resiste ao seu próprio processo de geração e à competição com outros povos, se não conseguir manter em funcionamento seu processo de auto-inspiração. Cada esfera dessa é uma circulação, é um processo de auto-inspiração. Há uma inspiração, há um sopro animador que circula no interior das esferas, que precisa ser mantido para que aquela esfera continue existindo, para que aquele povo continue existindo. O que aqui se designa como inspiração autógena significa, em breves palavras, o contínuo de técnicas climáticas
etnosféricas. Por meio de etnotécnicas que se estendem por gerações, dezenas, centenas de milhares, talvez milhões de indivíduos, afinam-se a espíritos comuns, superiores e a ritmos, melodias, projetos, rituais e cheiros peculiares. Se tratando de grande quantidade de indivíduos, começa a se falar que a técnica de manter uma esfera são etnotécnicas, né? Técnicas que se referem a uma etnia. Essas técnicas, elas se voltam para ritmos, melodias, projetos rituais e cheiros peculiares. O cheiro, os rituais, os ritmos, a musicalidade de uma etnia. Aquilo que faz você sentir que você está dentro do espaço que tem um nome, né, daquela etnia, ou que você não está mais nele. Por força de tais jogos formais, que engendram uma sensibilidade comum e prática, os muitos homens reunidos encontram, sem cessar, mesmo em circunstâncias adversas, as provas de que devem permanecer juntos. Quando essas provas perdem sua força, os povos desencorajados se dissolvem no interior de culturas mais fortes, ou se decompõem em bandos desordeiros e grupos remanescentes estéreis. Está falando... Vamos ver aqui de novo. As etnias, pensa nos quilombos aqui no Brasil como esferas, né, protegidas do meio inóspito. E aqui os participantes dos quilombos, eles precisavam permanecer juntos, né? Quando essas provas de que eles devem permanecer juntos perdem a força, os participantes desses quilombos, eles se desencorajam de participar desse tipo de esfera, né? De uma esfera, e se dissolvem na cultura que os assedia. Passam a fazer parte da cultura maior, que tem a ver com culturas mais fortes. Pensa na cultura, nas influências culturais europeias e de modos econômicos diferentes daqueles das trocas, né? Das trocas comunitárias. Então, ou eles são assimilados numa cultura mais forte, ou aqueles que não... os homens rompem a sua comunidade e se tornam desordeiros. A tarefa de integrar um número tão absurdamente grande de pessoas nas vibrações e gestualidades comuns, na verdade, em sistemas de demência unificadores, soa pela sua exagerada pretensão como uma exigência que jamais poderá ser satisfeita. O que nós temos numa comunidade são vibrações e gestualidades comuns, tá?
No entanto, era exatamente o domínio dessas dificuldades o que subjazia a lógica das formações de povos efetivamente levadas a cabo. Então, está falando de um esforço de integrar um grande contingente de pessoas em sistemas unificadores, né, de comportamento. No mundo histórico, ao que parece, o mais inverossímil desenvolve a tendência a se impor como o mais real. Por mais implausível, por mais impossível que pareça, considerada do ponto de vista das hordas primitivas, a simples existência de uma entidade unificada do tipo de um povo e, portanto, a síntese cultural de 1.000 ou 10.000 hordas, ainda assim, foram os povos que fizeram história, que absorveram as hordas e as puseram no nível de meras famílias ou linhagens. Está falando da passagem da horda para o povo. Parecia implausível para quem participava de uma horda que pudesse ser possível unificar 10.000 hordas, né? Mas isso ocorreu. E nessa unificação, cada horda foi transformada em meras famílias ou linhagens. Só então é pensado, partindo do torvelinho das tribos e povos, que o conceito de império nos parece uma coisa impossível. Se você pensa do ponto de vista do tribo, é impossível que exista um império, né? Uma reunião de milhares de tribos. Mas foram exatamente os impérios multiétnicos que nos últimos 4 milênios pautaram o curso das histórias candentes e tornaram realidade suas expectativas de ordem. Quem estuda o percurso dos 10 milênios passados do ponto de vista da criação dos povos deve, pela evidência dos fatos, ser levado à conclusão de que, onde há povos, os céus divinos formadores de povos não podem estar longe. Os deuses próprios de cada povo representam, como universais etnotécnicos, aquilo que é comum por sobre os diversos segmentos. Eles são o inacreditável que, com o máximo sucesso histórico, exigiu ser acreditado. Está falando do ponto de vista de 10.000 anos, né, de longuíssima duração. Você observa que há povos, em cada povo tem o seu céu, né, tem os seus universais, que exigem ser acreditados pelos povos que os têm. Por quase toda parte, a força bruta desempenha um papel catalisador nos processos de etnopoiese. Contudo, só os jogos de linguagem dos deuses se mostram como a garantia efetiva de um durável efeito etnosférico de animação. Eles, por assim dizer, asseguram a priori a síntese de um povo. Um povo pode ser obrigado pela força a se incorporar a um império. Império que mais o que vai garantir a síntese eu vou integrar a sua etnia no meu império, vamos todos fazer parte de um povo só. Eu posso fazer isso à força, mas só vai acontecer por meio de jogos de linguagem que falam de universais, no caso aqui dos deuses, né? A maneira pela qual um inspirador mais elevado assume para seu povo eleito a incumbência etnopoética mostra-se de forma particularmente marcante com o Javé judeu.
o Deus Espírito que assopra no desterro, no deserto. Vai voltar a relação entre Deus e o povo de Deus. Ele não permanece apenas o Deus íntimo de Adão e Abraão, oferecendo-se nas culturas monoteístas como o que está eternamente acima de ti. Mas é, sobretudo, um integrador transcendente que une as 12 tribos no povo de Israel. Ele é aquele que estabiliza seu povo, não apenas como depositário da lei, mas também como comunidade militar fundada no estresse. Ele possibilita sua autoafirmação nos frontes eternamente cambiantes dos inumeráveis inimigos. Então, Deus, ele é para as 12 tribos de Israel o estabilizador, porque é aquele no qual se depositam as leis, mas também o animador militar. Ele se engaja por seu povo da maneira mais notável. Pensa na Bíblia de como muitas partes o povo de Israel diante de um povo inimigo que queria se colocava contra eles. O povo de Israel confiava em Deus, confiar no sentido de acreditar que Deus vai ajudar, né? Que Deus está ao lado deles. E por meio disso eles conseguiam vencer os adversários, né? Exércitos até maiores. Ele se engaja por seu povo da maneira mais notável, na medida em que o atrai para si na forma jurídica pneumática da aliança. A aliança é um conjunto de leis e é também um sopro, uma inspiração que unifica os homens que da aliança participam. A aliança é o nome de uma esfera, é o nome da esfera entre Deus e o povo de Deus. Friedrich Heer uma vez observou que a mera subsistência física do povo judeu no presente equivale a uma espécie de prova da existência de Deus derivada da história. De forma menos exaltada, seria possível dizer que a persistência histórica da judaicidade ao longo dos últimos 3.000 anos representa, no mínimo, a mais palpável das provas de existência de esferas, derivadas de sua sobrevida. Então, sobre isso, Peter Daniel. O autor acentua em especial o efeito etnicamente estabilizador da fronteira do ritual ante outras culturas, ao passo que nós falaríamos não tanto de cerca, mas do efeito tenda. Um ritual para o povo judaico segundo Daniel, uma cerca, segundo os Atendai, que é uma tenda, uma cobertura, né? A existência interior na tenda etnosférica, sustentada pela escrita, preserva Israel em sua forma, como comunidade de inspiração através do fluxo de gerações. Na perspectiva esferológica, os povos aparecem sobretudo como comunidades de culto, excitação, esforço e inspiração, enquanto vasos autógenos vivem e sobrevivem apenas sob sua própria redoma atmosférica e semiosférica. Por meio de seus deuses, suas histórias e suas artes, provêm eles próprios o sopro. Por isso que é auto-inspiradas, porque uma comunidade tendo o seu próprio sistema de signos, seus próprios signos, ele consegue gerar o próprio sopro, a própria animação dele.
Por meio de seus deuses, suas histórias e suas artes, provém eles próprios o sopro, e com isso o estímulo, que os torna possíveis. Você pode entender, pensando lá na relação entre Deus e Adão, Deus soprou para o homem, e o homem devolveu para Deus. Uma relação dupla, mas quando essa relação se torna multipolar, quando se torna relação de tribo, há uma história, há um mito de um sopro inicial, quando se tem uma cobertura religiosa, né, de uma história religiosa. Há um momento em que o sopro chegou ali, mas aquele sopro é mantido, então há um momento em que houve uma relação de dois. Mas depois desse primeiro momento, o sopro se manteve por meio da renovação dele pelas próprias práticas religiosas daquele povo, né? Aqueles rituais, aquelas histórias, escritas ou não. Eles são, nesse sentido, bem-sucedidas estruturas pneumotécnicas e autoestressantes. Sempre que perduram, os povos dão prova ipso facto de seu gênio etno-técnico. Um povo que perdura, ele dá prova de que ele consegue se auto-animar. Ainda que no interior dos povos, os indivíduos permaneçam cuidando de suas preocupações pessoais, frequentemente em um relativo embotamento, os mitos, os rituais e as autocitações globais conseguem criar, mesmo a partir do material mais recalcitrante, estruturas sociais de suficiente coesão étnica. Mesmo que uma comunidade, né, tenha indivíduos embotados, fechados em si mesmos, há rituais, há mitos compartilhados que mantêm a coesão. Esses corpos coletivos endogenamente estressados são alianças esféricas que flutuam sobre a correnteza do tempo. É por isso que as mais bem-sucedidas comunidades formadoras de esferas, as culturas ou os povos de base religiosa, resistiram aos milênios com uma impressionante constância étnico-espiritual. Aqui, ao lado do judaísmo, deve-se nomear, acima de tudo, o brahmanismo indo-ariano, que há milênios climatizou simbolicamente o mundo hinduísta. Também a continuidade dos chineses confirma a regra de que a esfera política é o destino. Não foi a China, até o limiar de nosso século, o monstruoso exercício artístico sobre o tema existir em um espaço sem exterior e auto-morado? Vamos, especialmente no segundo volume desse livro, né, a procurar esclarecer de que maneira essa reclusão imperial da China refletia a apreensão espacial característica da era metafísica.